Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela e trabalho na equipe de Gente e Gestão aqui na Cato e vou acompanhá-los nessa quarta palestra da Semana do Emprego, tá? Vale lembrar que vocês tendo dúvidas com relação ao tema, é só deixar as perguntas na página do evento ou no Twitter com a hashtag Semana do Emprego. Hoje a gente vai falar sobre como você pode se preparar para impressionar o mercado com o currículo campeão, então abordando temas como o que não pode faltar no currículo, o que não colocar e aqueles principais erros que a gente acaba cometendo, a diferença entre emprego e carreira. Será que alguém já parou para pensar que tem uma diferença? Currículo sem experiência, como é que a gente deve abordar? Como elaborar o currículo quando a gente tem mais de um objetivo profissional? Como trabalhar um currículo mais criativo, adaptar o currículo para a vaga, dentre outros temas. E para falar de tudo isso, eu tenho aqui ao meu lado a Larissa Meiglin, que ela é psicóloga, é supervisora aqui da nossa equipe de assessoria de carreira da Cato. Seja muito bem-vinda, viu, Larissa? Obrigada, Gabi. Por favor. Bom, gente, obrigada, então, pela presença de vocês aqui no nosso Hangout, na palestra sobre como impressionar o mercado com currículo campeão. Eu já trabalho aqui na Cato há quase 5 anos, já trabalho com assessoria de carreira há bastante tempo, e falar sobre dica de currículo é a minha praia, eu faço isso todos os dias da minha vida, então eu vim aqui bater um papo com vocês para te dar todas as dicas necessárias para que você possa impressionar o mercado com um currículo campeão de verdade. É isso aí, gente. Bom, então vamos começar logo pelo primeiro tópico, tá? E o que não pode faltar no seu currículo? Bom, já pegou papel e caneta? Que isso daqui vai ser bem didático, tá? Então vamos lá. Primeiro tópico do currículo tem que ser o seu nome. Não pode deixar de dar destaque para o seu nome, porque é o primeiro dado de identificação que o selecionador vai ver no seu currículo, certo? O segundo campo é o seu objetivo profissional. Então, você tem que ter um objetivo bem definido, ele tem que estar bem claro, ele não pode ser muito específico para dar margem para nada. Você tem que ser bem claro no que você está querendo, no cargo que você está querendo ocupar. O terceiro campo mais importante do seu currículo é o resumo de qualificações. É nele que você vai contar quais são as qualificações de fato que você possui para ocupar um cargo e quais são as experiências que você possui, as atribuições, tudo que você sabe fazer relacionado ao cargo para qual você está se candidatando. Uma pergunta, Larissa, nessa questão de resumo de qualificações, tem currículos que tem uma linha, tem currículos que tem uma página inteira, tem um número ideal de linhas, né? Como é que a gente consegue trabalhar? Quem tem muita experiência, tem muita informação, quem está no começo de carreira, que tem pouca coisa para colocar, o que é importante eles ponderarem para colocar a informação correta? Obrigada pela pergunta, ela é muito importante, porque de verdade, quando a gente vai analisar o currículo, a gente vê muita coisa errada, né? Então, a primeira dica que eu tenho para passar, o seu currículo não pode ter mais do que 2 páginas. Então, a quantidade de informações que você vai colocar, você vai ter que fazer uma gestão do espaço para que você consiga adaptar as informações e ela fique dentro do espaço ideal. Bom, falando das atribuições, você pode criar vários parágrafos para contar suas atribuições, só que você não pode nem fazer uma bulinha de remédio e nem você ser objetivo demais. Então, o ideal é que cada parágrafo tenha pelo menos 2 linhas e não ultrapasse 4 linhas. Então, é uma quantidade boa de informações. E você realmente não deve ser nem muito objetivo e nem muito prolixo. De repente você fala assim, nas minhas atribuições eu sei fazer gestão de equipe. Quando a gente fala de gestão de equipe, a gente sabe que tem um mundo de informação dentro daquela expressão. Então é muito legal que você saiba detalhar o que dentro de gestão de equipe você faz, mas você não precisa contar todos os pormenores. Então você tem que, antes de fazer o currículo, fazer uma autoavaliação, saber direitinho quais são as suas principais qualificações, as mais relevantes, para você limar o que você não vai colocar e colocar só o que for mais estratégico, mais relevante mesmo para o seu currículo. Obrigada pelo esclarecimento, Larissa. Imagina. Bom, eu esqueci de uma coisa, eu vou voltar um pontinho. Depois do seu nome, tem os dados de contato. Então, hoje em dia, todo mundo tem celular, né? Ninguém mais para em casa e tal. Mas é muito importante que você tenha pelo menos 2 dados de contato
Porque às vezes você não pode atender o celular, ou vai para a caixa postal, você não viu a ligação. É muito raro o selecionador que fica insistindo várias vezes para falar com o candidato. E o telefone de recado, é válido colocar? E Sim. como trabalhar? Porque às vezes você coloca um telefone de recado e você não avisa a pessoa, e quando liga, né? Ninguém sabe por que você quer estar ligando, Exatamente. Né? Bom, se você tiver 2 telefones de contato direto com você, é melhor, né? Mas se você tem só o celular, de repente, e o outro telefone seria um telefone de recado, deixar a pessoa avisada que você está procurando uma colocação no mercado e que provavelmente vão te ligar para convidar para uma entrevista, se essa pessoa pode fazer a gentileza de anotar o recado. Ótimo, gente, não esqueçam então de avisar. Se vocês vão deixar um telefone de recado, avisa a pessoa, tá bom? Isso mesmo. Bom, então partindo aqui para o 4º item, a experiência profissional. Se você já tem experiência profissional, é legal você relatar quais são as empresas que você já trabalhou, qual é a empresa que você trabalha atualmente, ou a última empresa em que você atuou, e você seguir a ordem cronológica inversa. O que é a ordem cronológica inversa? Você falar da mais atual para a mais antiga. Né? Então, por exemplo, você é um profissional que você tem muita experiência, você tem mais de 5 experiências profissionais. Coloca 5 últimas. O que for antes da 5ª experiência profissional, já é mais antigo, você pode deixar para falar na entrevista. Aí, isso ajuda a ficar o currículo com 2 páginas e você não correr o risco de ser muito prolixo, falar demais também. Ótimo. Uma pergunta, Larissa. E se você teve vários cargos, ou passou por vários setores numa mesma empresa, como que a gente coloca essa informação no currículo? Ai, boa pergunta. Ótimo, eu não tinha pensado em falar isso. Você vai colocar a sua promoção também em ordem cronológica inversa. Então, o cargo que você está ocupando atualmente, embaixo dele o cargo que você ocupou e antes o cargo que você ocupou também. Na frente do cargo, você pode colocar as datas em que você esteve ocupando aquele cargo, tá? Ótimo. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Pergunta. O Reinaldo Tavares, ele perguntou como é que funciona a questão do objetivo, porque você mencionou que ele tem que ser específico para cada vaga. Uhum. Isso quer dizer que a gente tem que personalizar essas informações a cada oportunidade que a gente se candidata? Isso. Reinaldo, né? Reinaldo Tavares, obrigada pela sua pergunta. Ótima pergunta, é isso mesmo. Atualmente a gente está vivendo um cenário econômico não muito atrativo, então o quanto mais personalizado o seu currículo estiver, o cargo, tudo, a gente vai até abordar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais para frente. Isso atrai mais os olhos do selecionador. Então, na hora que você está encaminhando o seu currículo para a vaga, se a vaga fala que é vendedor técnico 3, o seu objetivo você pode colocar vendedor técnico 3, porque fica bem alinhado com aquela oportunidade. E, por exemplo, existem as vagas no mercado de trabalho e existem as vagas que são divulgadas no site de classificado online, como a Cato. Na Cato, a gente pode ter um objetivo um pouquinho mais generalista. Então, se o seu objetivo é na área comercial, você pode colocar como vendedor. Mas se você estiver procurando fora do mercado ou é uma indicação de um amigo e você sabe exatamente o nome da vaga, aí vale a pena você colocar bem personalizado. São 2 realidades. As vagas do mercado, que você pode focar bem direitinho o nome da vaga, e, por exemplo, os classificados online. É importante ter um objetivo bem específico, como vendedor, mas você não precisa ser tão específico assim para classificados online. Ótimo, bacana. Muito bem. Depois disso, a gente acabou de falar, então, do resumo de qualificações, depois da experiência profissional, depois a informação acadêmica. Larissa, eu fiz já o ensino médio, eu fiz a graduação, eu fiz a pós-graduação, eu fiz o MBA. O que vem primeiro? Também por ordem de importância. Então, primeiro a sua pós-graduação ou MBA, depois embaixo a graduação. Se você já tem uma graduação, você se formou no ensino médio. Não precisa citar o ensino médio. Já ganha um espacinho também para o seu currículo ficar dentro de 2 páginas. Se você fez um curso técnico que, de repente, está muito ligado com o seu objetivo profissional, vale a pena também colocar. Então, vem o técnico e depois a graduação. Se for a graduação, só a graduação. Se for um primeiro emprego, de repente, ensino médio cursando, ou um técnico, e não pode deixar de citar qual é a sua formação acadêmica. É importante colocar o ano de conclusão, porque
Já vi pessoas que acham que é importante e outras falam que não tem necessidade. Qual que é a sua opinião? O que é melhor, né, aos olhos do recrutador? É legal você citar, contanto que isso seja estratégico e vá a seu favor. Então, por exemplo, eu me formei em 2011. A gente está em 2015, não está tão defasado, então é legal a gente mencionar. Agora, se você concluiu a sua graduação e depois dela você não fez mais nada, é melhor você omitir a data, porque senão pode passar que ela está desatualizada. Ótima dica, Larissa, obrigada. Imagina. Muito bem. Depois, então, da formação acadêmica, vem os cursos. Tem gente que faz bastante curso, tem gente que não faz tanto curso assim. É legal colocar, mas também você não precisa contar todos os que você fez. Lembrando que a gente tem que ficar dentro de 2 páginas. Então, citar uns 5, 6 cursos, os mais relevantes, que estiverem bem relacionados com o seu objetivo profissional, vale muito a pena, conta ponto positivo, tá? Depois dos cursos vem os idiomas. Aí a gente entra numa questão também bem perguntada, que é a questão de idiomas básicos, né? Então, se você está cursando inglês, espanhol, é legal você mencionar no currículo, contanto que na vaga não seja um pré-requisito. Então, se a vaga pede o inglês avançado, não é legal você falar que você tem o inglês básico, porque não está de encontro com a vaga para a qual você está se candidatando, e o objetivo principal do currículo é que você seja chamado para entrevista, né? Então, quando a gente fala assim, eu sei um pouquinho de inglês, assim, que eu aprendi na escola, é legal eu colocar. Quando a gente fala que a gente tem um conhecimento básico e não está estudando, a gente está contando para o selecionador algo que você não tem, na verdade. Você não tem um conhecimento em inglês, porque o requisito ideal do mercado de trabalho é do intermediário em diante. Então, o idioma básico não é tão estratégico para todos os cargos. Entendi. E uma dúvida, quem fez intercâmbio, aprimorou o idioma fora, é nesse campo que ele vai colocar essa informação ou não? Não. Se você fez intercâmbio, você teve uma experiência fora do país, esse é um dado muito relevante, é muito bem visto pelos selecionadores, e ele vem depois do campo de idiomas. Então, você pode citar qual é a sua proficiência no idioma que você tem o conhecimento, não precisa citar qual é a escola, é bem básico mesmo, a informação que importa. Inglês, tracinho, intermediário, avançado, fluente. Embaixo você vai criar vivência internacional. E nesse campo você conta que você fez o intercâmbio, que você residiu fora do país. Isso vale muito a pena. Legal. Outra pergunta, você falou da questão, né, da classificação do idioma pela proficiência. E você vê, tem aquele currículo que coloca o avançado, tem aquele que coloca fluente. Qual é a melhor palavra que a pessoa deve usar e como é que ela pode garantir que o recrutador não vai ter uma surpresa e, ao mesmo tempo, não minar a oportunidade dele ser chamado para uma entrevista? Uhum. É muito da questão de uma autoanálise também, o idioma que você vai colocar no currículo, o grau de conhecimento que você possui. Se você lê, ouve, entende muito bem, você conversa muito bem, pode colocar fluente. Se ainda está faltando um pouquinho, é mais legal você ser honesto e colocar que é avançado, que você ainda não tem um domínio bem completo de todo o idioma, né? Então, eu gosto dessas classificações, eu acho que elas são honestas, né? Bacana. Vou te trazer uma pergunta do Paulo Miaso. Tá? Ele trouxe que ele tem formação na faculdade de primeira linha e que ele gosta de colocar essa informação antes da experiência profissional. Isso é válido? Faz diferença para a empresa? Né? Qual é a universidade em que a pessoa se graduou? Faz diferença, Paulo, obrigada pela pergunta. Faz diferença sim, mas ela ainda não é tão importante quanto a sua experiência profissional. Eu ia até deixar para o segundo tópico, mas eu vou colocar antes porque eu acho que cabe bem. Hoje em dia a gente fala currículo, mas muito se usou o termo curriculum vitae, que até fazendo um adendo, ele se pronuncia curriculum vitae, que vem do latim, que quer dizer a nossa trajetória de vida, o nosso percurso de vida, né? Então, quando a gente fala da nossa experiência profissional, a gente está falando de quem a gente é e do profissional que a gente é. E com certeza, o profissional que você é, Paulo, vem muito antes da sua formação acadêmica. Porque para você ter feito uma faculdade de primeira linha,
mostra que teve muito investimento da sua parte, muito empenho, que você é uma pessoa organizada, esforçado. Isso tudo é muito relevante, mas isso faz parte do profissional que você é. E a sua formação, ela é muito relevante sim, mas ela complementa o profissional que você é. Então pode vir sim a experiência profissional e depois em seguida a formação acadêmica. Se você gosta de evidenciar que você se formou numa faculdade de primeira linha, pode colocar em negrito o nome da faculdade, dar um destaque para a faculdade, isso é bem legal. Ótima resposta, né, na ponta da língua para você, Paulo. Certo, então vamos seguindo, vivência internacional. Se você também participou de alguma atividade de trabalho voluntário, também é uma informação bastante interessante, né, e vale a pena ser mencionada. Não precisa citar com todos os pormenores o que você fez na instituição, mas é legal você citar o nome da instituição e que atividades que você realizava. Não necessariamente trabalho voluntário tem que estar ligado com o seu objetivo profissional. Às vezes a gente trabalha com uma área que a gente tem mais afinidade no trabalho voluntário e não necessariamente ele está ligado com o seu objetivo, mas é algo muito valorizado pelas empresas também. Está muito na moda intercâmbio com trabalho voluntário. Esse caso, a gente coloca em experiência internacional ou em trabalho voluntário? Como a vivência internacional é algo muito valorizado e é um baita de um diferencial, o trabalho voluntário também é, mas a gente sabe o quanto uma vivência internacional envolve de investimento emocional, financeiro, né? Não é algo fácil de se concretizar. Então, vamos dar um destaque especial para isso, então pode colocar tudo na vivência internacional. Obrigada. Imagina. E finaliza com os seus conhecimentos em informática. Se você é um profissional de TI, você pode substituir o nome do campo de informática para conhecimento técnico, conhecimento específico, e citar todas as programações, linguagens, enfim, o que você conhece da área de TI. Se você é um profissional de outra área, você pode só colocar que você tem conhecimento no pacote Office, de repente que você domina um Excel avançado, vale a pena você contar que você tem um domínio especial em determinada ferramenta. Legal. Tem mais uma pergunta para você que vem do Rodrigo Fernandes. Ele trouxe... Opa, só vira um pouquinho para mim, por favor. Ele trouxe que o currículo dele tem 3 páginas, né? Que hoje ele busca oportunidades na área comercial, porém... No currículo, ele coloca informações sobre experiências anteriores em outras empresas em áreas diferentes, como marketing. Isso é válido? Oi, Rodrigo, tudo bem? É válido sim, porém, a gente não deve ultrapassar 2 páginas. Pensa assim, que 2 páginas é lei, tá? Então, assim, o que você tem de mais importante que está relacionado com o seu objetivo profissional? Se o seu objetivo profissional está na área comercial, você tem que enaltecer tudo que você sabe da área comercial e dar muito mais valor para esse tipo de informação. É legal a área de marketing ou outras atuações porque elas podem complementar a sua atuação. De repente, você vai trabalhar na área comercial de uma empresa de marketing, então faz todo sentido você ter esse tipo de informação. Mas você tem que prezar pela riqueza de detalhes na área comercial e citar o marketing como coadjuvante. O foco tem que estar ali na área comercial mesmo. Ótimo, bacana. Mais uma pergunta, tá, Larissa? Essa pergunta é da Fernanda Thiagor, né? E ela perguntou se emprego temporário também é válido a gente colocar no currículo. E eu até complemento, se for válido, como é que a gente coloca para não passar para a empresa a impressão de que a gente pula de galho em galho, de empresa em empresa? É verdade. Trabalho voluntário é uma atuação normal, não é menos valorizada que uma atuação efetiva, né? Então, vale a pena, sim, você colocar no seu currículo, menciona ela, considerando a tal da ordem cronológica que a gente mencionou, então, da mais atual para a mais antiga, e você pode especificar. Quando você estiver citando o nome da empresa, do lado esquerdo aqui, você vai colocar a data que você permaneceu na empresa, nome da empresa, e assim que você terminou o nome da empresa, pode colocar entre parênteses temporário, porque daí o selecionador sabe que aquela atuação tinha um contrato determinado, um prazo determinado para acabar, e que não necessariamente indica uma instabilidade, que você ficou pouco tempo na empresa. Legal. Aproveitando esse gancho, queria trazer uma pergunta da Miri de Azevedo. Né, ela trouxe que ela ficou numa empresa por 8 meses e saiu de lá para entrar em outra. Porém, nessa outra, ela acabou não passando do período de experiência.
E aí, como é que fica, né? Como é que você vai colocar essa informação no currículo? Coloca, não coloca? Qual que é a impressão que você vai passar para as empresas que vão ver o seu currículo para futuras oportunidades? Miri, obrigada pela sua pergunta. Olha, é comum isso acontecer, a gente sair de uma empresa para entrar em outra. E da mesma forma que a empresa escolhe o candidato também escolhe a empresa. Então, isso aconteceu de você não passar na experiência, mas poderia ser da outra forma também. Você poderia não ter gostado da empresa e ter optado por sair. Apesar dos dois lados, é uma coisa que o selecionador não vê com tão bons olhos, o período de 3 meses. 3 meses é um período bem curtinho para você atuar numa empresa, onde você ainda provavelmente estava em treinamento, não deu tempo de contribuir tanto com aquela organização. Então, a minha dica, omite essa empresa que você ficou 3 meses e enaltece bastante a empresa que você permaneceu 8 meses. Tá? E depois, no momento da entrevista, se alguém te perguntar por que você ficou só 8 meses naquela empresa, e você fala, olha, eu saí para ir para uma outra oportunidade, mas eu não permaneci na empresa durante o período de experiência. Legal. Dando continuidade a esse tema experiência, o Emerson Carbonaro, ele trouxe um ponto. Né? No currículo dele, na antiga experiência, ele tinha muitas atribuições. E a dúvida dele é como é que ele deve colocar tudo isso dentro do currículo, no campo lá, experiência profissional. Certo. Emerson. Obrigada, Emerson. Vamos lá. Primeiro, você vai redigir fora do currículo. Se você não quiser bagunçar o seu layout, escreve num bloco de notas ou numa página nova do Word e escreve mesmo, com amor no coração, todos os detalhes da sua experiência profissional. Porque quando a gente escreve, a gente investe emoção, né? Então, você vai lembrar de bastante coisa que você fazia e a gente fala, nossa, nem eu sabia que eu era esse profissional todo. Muito bem. Escreveu tudo que você fazia nessa empresa, agora você vai limar o que você acha que não deve entrar. Por exemplo, atividades de gestão têm mais peso na avaliação do selecionador do que você falar que você... Deixa eu pensar. Que você sabia auxiliar alguém com alguma atividade. Por exemplo, você tem que contar o que está mais relacionado com o cargo que você quer exercer. Então, atividades mais corriqueiras, elas não têm tanto valor quanto atividades mais estratégicas. E isso quem vai saber avaliar é você. O que você fez na empresa. Então, escreve, lê, avalia e enaltece o que você tem de mais importante, o que você tem de mais relevante, e o que você achar que é mais corriqueiro faz parte do dia a dia de todo profissional, não necessariamente de um profissional que ocupa aquele cargo pelo qual você está buscando. Então, aí aquilo você pode deixar para contar na entrevista. Então, assim, o selecionador vai ler o seu currículo, te chamar para a entrevista, e daí você fala assim, e além disso, tudo que está no meu currículo, eu sei fazer isso, 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 isso. Então, tudo que você deixou de fora do currículo, você pode trazer como diferencial no momento da entrevista. É importante que você não ultrapasse mesmo 2 páginas. Aproveitando uma dúvida minha, tá, Larissa? Dependendo da função que a pessoa exerce, ela trabalha em muitos projetos, né? Como é que a gente coloca essa informação dos projetos que ela trabalhou versus as atividades que eram responsabilidades dela? Então, ela tem aquele dia a dia que ela faz e tem os projetos que normalmente são especiais, dedicam uma atenção especial, dedicam um conhecimento muito maior do profissional. Uhum. Bom, os projetos, eles têm espaço especial no currículo. Eles chamam muita atenção do selecionador, mas para que você mostre que um projeto ele realmente era especial, ele não pode ser corriqueiro, como você falou. Então, aquele projeto que realmente você investiu, trabalhou, teve que fazer pesquisa, levantar necessidade, ele merece um parágrafo especial só para ele. E você pode começar, por exemplo, como case de sucesso na participação do projeto de reestruturação, nananana. Então, você dá um destaque ainda especial para esse projeto. Aí, por exemplo, a gente tem projetos menorzinhos, né? Eu senti necessidade de mudar alguma coisa, aí eu fui estudar como que era para mudar, qual era a melhor forma, fui lá e mudei.
Se a gente tem 10 projetos, ele não tem tanto destaque. Então, se você selecionar os principais, por exemplo, 2, 3, ele enche os olhos do selecionador. Então, vale a pena, sim, você contar. Na ordem que a gente cita as experiências, as atribuições dentro da experiência. Começa com as atribuições, da mais estratégica para mais corriqueira, então de gestão de pessoas, por exemplo, gestão de clientes especiais, que é account, e termina com elaboração de relatório, repasse de dados para a diretoria, coisas mais tradicionais do dia a dia. E depois que você citou isso, aí você cita os seus 3 projetos, os seus cases de sucesso, os seus destaques. Isso vale muito a pena e enche o olho do selecionador. Obrigada, Larissa. Imagina. Certo. Vamos seguir, então, para que a gente não deve colocar no currículo? Ai, tenho certeza que tem vários erros que a gente comete, Larissa. Né? A primeira coisa eu já comentei do currículo vitae. Muito se usava, hoje em dia não precisa, tá? Se o selecionador pegar o seu currículo na mão, ele vai saber que aquilo é um currículo, você não precisa colocar no título, pode ter certeza que ele vai saber o que é. É um hábito que caiu em desuso, tá? Então, não precisa colocar, porque mostra que você está antenado com o mercado, né? Com os novos padrões do mercado de trabalho. Outra coisa, gente, número de documento. É um dado importante? Larissa, é um dado importante, toda empresa pede mesmo, mas algumas agências pedem quando você vai presencialmente na entrevista, algumas empresas pedem no momento da sua contratação, então é algo que pode ficar para um segundo momento, não no momento da sua candidatura, quando você está enviando o currículo para se candidatar à vaga. Terceira coisa, pretensão salarial. Mas, Larissa, eu quero que ele saiba qual é a minha pretensão salarial. Ótimo, só que ele vai ter acesso a esse dado quando ele te perguntar. Então, se você está encaminhando o seu currículo, é porque ou você se interessou pela descrição da vaga, ou porque você também aceita a proposta salarial que a vaga está divulgando. Uma pergunta, Larissa, tem alguns anúncios em que eles pedem para a pessoa encaminhar a pretensão. Quando eles pedem essa informação, ela deve constar no currículo ou a gente coloca no corpo do e-mail? É uma boa pergunta. Quando a empresa pede, por favor, enviar a sua pretensão salarial, eu coloco no currículo. Eu acho indicado colocar no currículo, porque de repente ela vai arquivar, vai montar a sua ficha, já está no seu documento e já vai para a ficha dos candidatos que vão ser selecionados para a entrevista. Então, pode mencionar. Se a vaga pedir pretensão salarial, pode citar, tá? Fazendo um gancho, a foto. Tem muita gente que pergunta de foto, né? A foto, plataformas online, como o classificado da Cato. A gente já tem no nosso próprio site um campo para você colocar foto. Então, é bastante usual e é correto. Todos os profissionais podem mencionar a foto lá. Porém, se você está encaminhando um currículo do Word, a foto caiu em desuso. Não é tão, não é nem tão usual, não é usual mesmo. Não precisa colocar a foto no currículo, a menos que seja uma atuação que vai trabalhar direto com a imagem, né? Por exemplo, secretárias executivas, modelos, demonstrador, promotor, pessoas que trabalham direto com a imagem, às vezes nem vem escrito na vaga que precisa enviar o currículo com foto, porque já é default, tem que mandar mesmo. Mas se você não tiver descrito na vaga e a sua vaga não, o cargo que você busca não trabalha diretamente com a imagem, não precisa da foto no currículo do Word, tá bom? Aí uma pergunta, qual é a foto que eu tenho que colocar se eu for colocar? Porque, assim, eu já vi currículos onde a pessoa mandou a foto em que ela estava no carnaval, onde ela estava na praia. E aí? Tem que tomar cuidado mesmo, gente. O currículo é a sua primeira chance de causar uma boa impressão. Então, não vamos errar a mão, né? Então, toma muito cuidado com a foto. Não precisa ser aquela foto 3x4 que a minoria das pessoas sai bonito, né? Não é legal a foto 3x4. Mas escolhe uma foto que você está vestido com uma roupa mais social, mais comportado, com uma iluminação legal, que dê para ver bem o seu rosto.
uma foto que você se sinta bem representado, né? E até curioso, uma vez a gente pegou aqui na Cato, a cliente mandou a pergunta lá no departamento de assessoria de carreira, se a foto dela estava legal, se a gente podia avaliar. E era uma foto muito bonita, muito legal, porque ela estava assinando a formatura dela, acho que na colação de grau, então ela estava de beca. E o chapéu da colação de grau tinha pluma. Como a foto é pequenininha, se a gente não amplia a foto, parecia que ela estava fantasiada, que ela estava numa festa fantasia. Então, era uma foto, né, profissional, ela estava se formando, porém, a escolha da foto tem que ficar bem em todos os ângulos. Então, como é uma foto pequenininha, você tem que ver ela em todos os tamanhos para ver se ela te representa bem e se ela tem uma conotação profissional, te representa, você se sente bem confortável com aquela imagem. Legal, boa observação. Né? Vamos lá? Tem uma pergunta aqui da Lara. Não? Tem muita gente perguntando. Então vamos lá. Tem muita gente perguntando, Lari. Oba! Como funciona a análise de currículo da Cato? Conta um pouquinho. A sua área que é responsável por esse serviço. Isso. Conta um pouquinho como é que funciona, qual que é o dia a dia, o que a sua equipe faz quando chega essa demanda. Muito bem. Só para falar um pouquinho, então, para vocês, a equipe de assessoria de carreira aqui da Cato é composta por 22 assessores de carreira que estão aqui para atender você em qualquer necessidade que envolva a sua vida profissional, mercado de trabalho, processo seletivo. Se você adquirir o serviço de análise de currículo, você tem acesso ao assessor de carreira e ele vai te auxiliar no que for necessário que envolva a sua vida profissional. A análise de currículo ela é feita com base num documento que já está pronto. Pode ser o seu currículo do site da Cato ou pode ser o seu currículo do Word. E a gente vai avaliar campo a campo, desde os dados pessoais até lá na informática, te dizendo se esse campo foi preenchido adequadamente ou se ele precisa ser melhorado. Se tiver adequado, a gente vai te contar, olha, tá adequado porque você fez assim. E isso é legal, tá de acordo com o padrão do mercado. Se estiver com oportunidade de melhoria, a gente vai te dar um exemplo de como você pode fazer a alteração no currículo. Então, todos os campos que precisarem ser melhorados, a gente vai te dar um exemplo de como fazer essa alteração. Então, quem vai fazer essa alteração? Você mesmo, o próprio cliente. Porém, o assessor de carreira vai mandar, no final da análise, o e-mail dele e o ramal direto dele, para que, se você tenha dúvidas no momento de alterar o seu currículo, você possa ligar e perguntar para ele, olha, eu estou fazendo, tá certo? Você colocou determinada orientação, eu não entendi, você pode me explicar melhor? E a gente te orienta sempre no que for necessário. Fez alteração no currículo, você pode pedir uma reanálise, não tem nenhum custo adicional, e a gente avalia se o que você fez está certinho ou se ainda tem oportunidade de melhoria. E a gente pode trocar esse contato até que o seu currículo fique perfeito. Ótimo. Aí, gente, quem tem dúvida de como elaborar é uma ótima dica. É mesmo. Eu assino embaixo. Tem muita qualidade e os nossos assessores, como eu digo, eles, além de fazerem análise de currículo, estão à disposição para te auxiliar com outras demandas, não só com análise de currículo. Então, você tem o ramal de um assessor de carreira para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Esse é um atendimento muito diferenciado. Com certeza, eu acho que ajuda bastante, né? Porque não é uma missão fácil você colocar anos de experiência numa folha de papel. Não é mesmo. Até quando a gente vai ajudar um amigo, um parente, a gente consegue dar palpite, mas quando a gente vai fazer da gente mesmo é mais difícil, e contar com a ajuda de um assessor faz toda a diferença. Tem uma pergunta aqui da Marília Tomacelli. Se eu falei errado, me desculpa, Marília. Qual o tempo mínimo para ficar em uma empresa e não passar a impressão de que você é instável? Oi, Marília, tudo bem? Obrigada pela pergunta. 1 ano, diria que 1 ano. 1 ano é um tempo legal, não é considerado instável. Menos que isso, pode passar essa impressão sim. E mais de 1 ano já é estável. E, no caso das pessoas que passam muito tempo na empresa, na mesma função, elas também devem tomar cuidado para não passar a impressão de que elas são acomodadas, estão estagnadas? Uhum.
Hoje em dia não é mais tão comum a gente encontrar profissionais que fazem carreira na mesma empresa, tem anos e anos e anos na mesma empresa. E é considerado, não é considerado, não é mal visto pelos selecionadores o fato de você permanecer muito tempo na empresa. Mostra que você é um profissional estável e que você estava disposto a contribuir com a empresa e que naquela organização você via desafios, você se sentia motivado, você, enfim, estava disposto a contribuir para com a empresa e sentia que você estava crescendo, se desenvolvendo junto com ela. Porém, tudo isso fica bem destacado quando você mostra uma trajetória de ascensão. Então, se você vai tendo promoção, você entra num cargo, depois de um tempo você ocupa outro, e daí você vai ascendendo profissionalmente, aí é legal, mostra que, de fato, você não ficou acomodado, porque você foi abraçando outras responsabilidades dentro da organização. Agora, se você permaneceu muitos e muitos anos no mesmo cargo, no momento da entrevista, vale a pena você reforçar que o que foi que te manteve, o que te motivou a permanecer naquele cargo. Então, é o equilíbrio, né, gente? O 880, tudo nessa vida. Legal. Obrigada, viu? Imagina. Vamos prosseguir, então, aqui com os nossos tópicos. Principais erros no currículo, gente. Primeira coisa, elimina currículo pra caramba. Ortografia, erro de português e erro de digitação. Gente, o Word é nosso amigo e ele sempre poderá nos ajudar. Então, conta com a ajuda do corretor ortográfico e confia nele. Nem sempre está certo, mas se tem aquele tracinho vermelho embaixo, pega a palavra, coloca no Google, que também é outro amigo que está sempre disposto a nos ajudar, e confira se a digitação está correta, se de repente não está faltando um acento naquela palavra, porque, por exemplo, incomodo e incômodo se escreve da mesma forma, a diferença é um acento circunflexo, né? Então, é importante que você leia em voz alta o que você está escrevendo, para você ter certeza da conotação da palavra que você está querendo falar, para que você não corra o risco de ser mal interpretado, e erros realmente descartam o currículo e você não chega a ser chamado por processo seletivo, tá? Então, tenha muito cuidado com isso. Características pessoais. Também são dúvidas que chegam no nosso departamento frequentemente. Pode parecer arrogância, gente. Por mais que no momento da entrevista vão te perguntar qual é o seu ponto forte, o que você tem a melhorar, então você tem que fazer uma autoanálise, você tem que saber o profissional que você é, quais são realmente os seus pontos fortes. Isso a gente conta verbalmente no momento da entrevista. No currículo a gente não coloca, tá? Pode parecer prepotência, né? Então não é legal colocar característica pessoal. Outra coisa que pode impactar também é mentira. Mentira tem perna curta e é verdade, né? Então, às vezes, a gente quer contar uma coisa bem bonita, a gente quer impressionar, só que você não domina aquele assunto. E selecionador tem um olho muito treinado. Então, quando a gente coloca uma informação, pode até ser que ela passe e você chegue na entrevista, mas na hora de você ter que discutir sobre ela, que você tiver que passar mais dados sobre aquela informação, você vai se enrolar e não vai dar nada certo. Pode botar a perder o seu processo seletivo. Então, seja realmente o profissional que você é e não minta no currículo e também não minta na entrevista, tá? Uma dúvida que sempre fazem a respeito de característica pessoal. Tá, Larissa, mas eu sou proativo, isso faz parte da minha característica, faz parte do profissional que eu sou, né? Eu quero colocar isso no meu currículo. Que ótimo que você sabe o profissional que você é. Como que você pode fazer isso adequadamente? Conta essa característica dentro de uma atribuição. Então, por exemplo, a gente não estava falando lá atrás dos projetos? Então, faz assim, você quer mostrar que você é proativo. Você foi lá, identificou uma necessidade, você fez um estudo junto com a equipe, você criou estratégias e implantou um plano de ação. Que é maior demonstração que você é proativo que isso? Então, não use o nome, o
termo da característica pessoal, mas procure destacar essa característica que você tem na forma como você descreve a atribuição, os projetos dos quais você participou na sua experiência profissional, tá? Ótima dica, Larissa. Obrigada. Gente, vamos lá então. Uma pergunta. Vamos trazer um momento de reflexão agora? Você sabe qual que é a diferença entre procurar emprego e ter uma carreira? Você já parou para pensar nisso? Quer fazer algum adendo, Gabi? Acho que esse ponto, ele é muito pertinente até no tema dessa semana, né? Verdade. No momento que a gente vive a crise, às vezes a gente para pensar, né? Na questão da carreira e do emprego, porque tem, né, nesse momento, uma questão de necessidade de dia a dia versus a trajetória onde você pensa em chegar. Como trabalhar isso? Exatamente isso. Emprego, gente, é o que traz remuneração. Mas nem sempre ter um emprego é a mesma coisa que ter uma carreira. Mas como que eu posso fazer do meu emprego uma carreira? Principalmente nesse momento, que o país vive um cenário econômico que pede um carinho especial e também que você está procurando uma colocação que traga a remuneração que você precisa nesse momento, mas que não necessariamente o cargo que você pode ocupar nesse momento, que o seu foco profissional é conseguir uma colocação, como que ele vai te ajudar a desenvolver a sua carreira? Como você pode crescer na carreira? Como a gente disse, né? O emprego é o que traz a remuneração. Mas aonde você estiver procurando emprego, para onde você estiver encaminhando o seu currículo, pode haver a possibilidade de crescimento. Então, o perfil profissional que o mercado pede é um perfil de uma pessoa que busca ter uma visão macro, sabe? Não é aquela pessoa que vai, chega, bate o ponto na entrada, faz o horário do almoço e bate o ponto na saída, que vai e faz só o que é esperado dela. Atualmente o mercado pede uma pessoa que se empenhe, que seja engajada, que traga novas ideias, que seja criativo. Tá, mas o que isso tem a ver com currículo? Tem a ver com a candidatura. Então, você está aplicando o seu currículo para uma empresa e você está procurando um cargo, de repente, de caixa de supermercado, por exemplo. Só que o seu sonho é trabalhar como gerente comercial. O que isso tem a ver? Que, de repente, você está se candidatando, está enviando o seu currículo para uma oportunidade que vai te trazer a oportunidade de você crescer dentro da empresa. Então, se você mostrar esse perfil, você com certeza vai conseguir ter oportunidade de crescimento e fazer do seu emprego a sua carreira, trilhar a sua trajetória de sucesso. Né? Aqui na Cato, a gente tem diversas áreas e a gente tem alguns profissionais que entraram como telemarketing e hoje ocupam cargos de analista, que ocupam cargo de gestão, que ocupam outros cargos que tiveram oportunidade de migrar de área e crescer dentro da empresa. Então, esse momento de candidatura, de você fazer o seu currículo, faça com carinho. E o seu emprego, o que você estiver buscando, trate essa oportunidade com empenho, porque se você mostrar esse perfil, a chance de você crescer é maior, né? E as empresas, nesse momento, precisam contar com profissionais que vistam mesmo a camisa da empresa e ajudem elas a sair desse momento difícil pela qual a gente está passando, tá? Acho que esse é um ponto muito importante, né, Larissa? A gente, né, tem que pegar qualquer oportunidade que surge. Se a gente aceita, a gente tem que abraçar e de vestir a camisa realmente. Exatamente. Independente do que seja, porque se a gente topou, aceitou a proposta, a gente tem que fazer dar certo. É exatamente isso que eu estava querendo falar, gente. Isso aí, Gabi. Isso mesmo. Tá. E eu estou procurando, então, um emprego e transformar ele na minha carreira. E eu não tenho experiência ainda. Me ajuda, Larissa. Como que eu faço um currículo sem experiência profissional? Muito bem, gente. Além de você colocar o seu nome com destaque, de você setar pelo menos 2 telefones de contato, o seu e-mail atualizado, fazer um adendo aqui, gente. Cuidado com o e-mail.
né? larissabonitinha@cato.com não é um e-mail adequado. Da mesma forma que a gente estava falando da foto, ele tem que te representar profissionalmente. Então, se o seu e-mail é um nome engraçado, tudo bem, é seu e-mail pessoal, você tem direito de escolher o nome que você quiser. Mas o e-mail que você vai mencionar no currículo, ele precisa ter uma conotação profissional, tá? Depois dessas informações, então, que você citou o cargo que você quer buscar, vem o resumo de qualificações. O resumo de qualificações, de novo, ele é um campo muito importante e ele tem que estar presente tanto no currículo de quem tem experiência, quanto no currículo de quem está buscando uma primeira colocação. Ele é a porta de entrada para o selecionador saber o que você pode fazer pela empresa. Então, se você está se formando num curso técnico, se você está cursando uma graduação, ou se de repente você decidiu focar a sua carreira toda no estudo, então você fez uma graduação, está fazendo um mestrado, que a gente sabe o quanto que um mestrado consome da sua vida, então de repente você ficou focado só na área acadêmica. Como que você vai contar o que você pode fazer pela empresa se você não tem experiência profissional? Exatamente isso. Tudo isso que você aprendeu na sua formação. Pode ser na formação acadêmica, que seja uma graduação, uma pós-graduação, curso técnico, até no ensino médio. E pode ser cursos profissionalizantes que, de repente, você fez. Não necessariamente precisam ser cursos extensos, longos. Os cursos mais rapidinhos, que, de repente, você fez em conjunto com outro curso que você estava fazendo, também agrega valor ao seu currículo. Então, o que você tem que contar? A gente falou já que não pode mentir. Então, você não vai falar que tem experiência em alguma coisa, né? Mas você pode falar que você tem aptidão, que você tem habilidade para auxiliar, que você tem competência, que você tem conhecimento. São verbos que não indicam necessariamente experiência profissional prática na área, mas que você tem sim aptidão, habilidade, conhecimento para exercer determinada função. E você não vai chegar falando que você tem aptidão para gerenciar alguma coisa, né? Porque você ainda vai ingressar numa oportunidade. Mas você pode falar que você tem aptidão para auxiliar, que você tem conhecimento para ajudar, para auxiliar, e daí você conta. Até fazendo um pouco do nosso merchan, a gente tem... É um blog, Rony? O Carreira e Sucesso? Um portal. O nosso portal, que se chama Carreira e Sucesso, é um portal que tem várias matérias sobre o mercado de trabalho, vale muito a pena você acessar. É um portal da Cato, né? Nós temos uma equipe de marketing muito capacitada que cuida desse conteúdo. E nesse portal a gente tem alguns modelos de currículo. Então você pode tirar ideias de lá de como montar o seu currículo sem experiência. Procura na internet também, faz uma busca no site da Cato, de repente, das vagas para as quais você quer se candidatar, pega a descrição da vaga, e se na vaga fala que você vai ter que elaborar relatório, que você vai ter que criar planilha, você não vai falar que você tem experiência na elaboração de relatório, mas que você tem aptidão para auxiliar na elaboração de relatório, que você tem conhecimento para auxiliar na criação de planilhas. Pega a atribuição da vaga para a qual você quer se candidatar e você usa esses termos que não indicam experiência, mas que você está apto a exercer tal função. E é com base nisso que você vai criar o seu resumo de qualificações. Esse é o ponto crucial do currículo sem experiência, tá? Depois do currículo sem experiência... Deixa eu só aproveitar esse tema de sem experiência, só para lembrar o pessoal, né? A gente teve a nossa primeira palestra na segunda-feira em que a gente falou nesse ingresso no mercado de trabalho. Então, né, principalmente das vagas de aprendizes, de estagiários, até para se aprofundar um pouquinho mais, para conhecer um pouco mais, eu acho que super vale depois consultar para quem não teve a oportunidade de assistir. Isso mesmo, Gabi. Obrigada. Então, você contou tudo que você pode fazer pela empresa, no resumo de qualificações. Agora a gente vai falar sobre os seus cursos. Então, a gente não estava falando que você obteve essa aptidão para trabalhar com isso, realizando algum curso? Embaixo você não pode deixar de mencionar ele. E depois disso, se você
ainda não teve uma experiência profissional, mas se você fez algum tipo de trabalho voluntário, também é muito valorizado. Vale a pena você contar essa experiência também, porque é muito valorizado pelos selecionadores, tá? Vou fazer um adendo, não tem a ver com currículo sem experiência, que eu esqueci de falar antes. Perguntaram de trabalho temporário. E trabalho sem registro? Eu posso colocar no currículo? Pode, Larissa? Pode, gente, pode. Como é que você comprova? Porque tem muita empresa que pede para você comprovar alguma coisa. Se você não tem registro, qual é uma opção e como garantir que você não está mentindo na informação do currículo? Verdade, boa pergunta. É muito comum que alguns profissionais iniciem a sua carreira com trabalhos autônomos, sem registro, mas isso não quer dizer que o que você fez não teve valor, né? Então, se você puder, mantenha sempre a sua lista de referências atualizadas. Então, de repente, aquela empresa te contratou de uma forma informal, não teve o registro na carteira, mas você tem o nome e o telefone daquele empregador e ele pode ratificar a sua atuação dentro da empresa. Então, mantenha atualizado o seu contato de informação de referência profissional. E se você tiver esse tipo de informação, menciona no currículo, que com certeza tem todo o valor, sim. Bacana. Falando então agora, até fazendo um link com o atual cenário econômico, né, que a gente está passando, tá difícil encontrar um emprego na minha área. Eu estou cursando gestão ambiental e, enfim, não estou encontrando na minha região oportunidades. E eu já trabalhei antes como vendedor. Mas como que eu coloco, Larissa? Eu coloco vendedor / analista ambiental, por exemplo? O que eu faço quando eu tenho 2 objetivos profissionais? E até fazendo link, né, com a diferença entre emprego e carreira. De repente, você vai procurar um emprego numa área que você já teve experiência anteriormente e dentro da empresa, de repente, você migra para a área que você deseja, né, e faz a evolução da sua carreira. Então, como que eu faço quando eu tenho 2 objetivos profissionais? 2 currículos, 3 currículos, 4 currículos. O importante é que o seu currículo tenha foco profissional. Como que eu faço um currículo ter foco profissional? Quando ele aborda apenas um cargo. Então, se o seu cargo é atuar na área ambiental, foca lá no resumo de qualificações. Conta tudo que você está apto ou que você já sabe desenvolver nessa área e enaltece esse tipo de conhecimento. Depois disso, você vai e cria um outro currículo na área de vendas. Então, coloca lá o cargo vendedor e foca num resumo de qualificações focado na área comercial. Então, e eu tenho um terceiro objetivo, que o meu sonho sempre foi atuar como chefe de cozinha. Eu fiz um curso de gastronomia e é o sonho da minha vida, é o que eu mais me identifico. Faz um terceiro currículo, fala tudo que você pode trabalhar na área de gastronomia. O importante é o foco, tá? O selecionador não pode ver no mesmo currículo que você quer ser chefe de cozinha, que você quer ser vendedor ou que você quer ser analista ambiental. Porque quem muito quer, nada quer, não é verdade? Mas se você pode querer tudo isso, só não precisa contar isso para o selecionador, tá? Você tem um currículo para cada área, favorece a avaliação dele e com certeza chama muito mais a atenção. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta dentro dessa linha de objetivos. A gente tem algumas profissões em que, principalmente nesse momento de crise, as pessoas acabam trabalhando muito como autônomo. Exemplo, advogado. Né? Eu sou advogado, trabalho como autônomo e atendo pessoa física, atendo algumas empresas. Como é que eu coloco essa informação e como é que eu detalho, às vezes, num objetivo, se é alguma coisa muito mais específica que eu vou atender, um projeto, uma necessidade pontual da empresa? Seguindo o exemplo da Gabi, você pode fazer dessa forma. Coloca o objetivo profissional como advogado, o mais objetivo, porém o mais abrangente possível. Então, se você quer atuar como advogado, não precisa especificar que você quer ser criminalista, trabalhista, coloca advogado, certo? Na experiência profissional, se você tem firma aberta, pode ser Larissa Meiglin Limitada, o nome da empresa. Se não tem problema também. Pode substituir o nome por profissional liberal, profissional autônomo. Esse vai ser o nome da sua empresa.
E embaixo o cargo que você definitivamente exerce, que é advogado. E depois, nas atribuições, você pode relatar responsável pelo atendimento de clientes, pessoa física, pessoa jurídica, realizando juntada de documentos, elaboração, nananã, e segue a vida, contando o que você fazia naquela atuação. Não tem problema nenhum. Outra coisa que acontece, profissional que é freelancer, como que eu coloco? Sendo que eu prestei serviço para várias empresas por um curto período de tempo. Mesma coisa, junta tudo numa experiência profissional. Coloca lá em cima, freelancer, profissional autônomo, como você se sentir mais confortável. Embaixo, o cargo é o cargo exatamente do que você fazia. Por exemplo, programador, desenvolvedor web. E depois, na descrição das atribuições, você pode citar o nome de alguns clientes. Principalmente se forem clientes relevantes, pode citar ali também. O importante é você juntar tudo para que não fique muito picadinho, tá? Legal. Tem uma pergunta, na verdade, muita gente tem trazido esse questionamento. No caso de profissionais que têm mais de 50 anos, eles podem omitir essa informação? Como eles devem trabalhar? E outro ponto, como é que o mercado, né, tem trabalhado esses profissionais que já têm uma vasta experiência? Obrigada a todo mundo que perguntou. Profissionais maduros. Tá aí uma coisa que o mercado costuma ser um pouco mais cruel mesmo. Não vou negar, tá? Por quê? Geralmente, profissionais mais maduros são mais caros. Então, se você já ocupa um cargo de gestão, não tem problema nenhum você mencionar a idade que você tem. Especialmente porque dificilmente a empresa ia colocar um cargo de muita responsabilidade na mão de uma pessoa que fosse um pouco mais imatura, menos experiente. Agora, se você ainda não chegou lá, omite a idade. A gente não pode mentir, mas omitir a gente pode. Então, tudo que não for ir ao seu favor, pode omitir. Então, tire a idade e foca na sua experiência profissional. Outra dica, se você estiver omitindo a idade, lá no campo de formação acadêmica, se você se formou em 80, 70, 90, vai acabar denotando a sua idade. Tira a data de formação também, tá? Não esquece. Tem que ficar tudo alinhadinho. Você omite de um lado e mostra do outro. Acaba não atingindo o propósito da estratégia. Então, profissionais maduros costumam ser mais caros. Se a sua pretensão salarial não for muito alta, é legal sim omitir, é uma boa estratégia. Legal. Larissa, a gente já está quase terminando aqui a nossa apresentação. Então, para a gente fechar, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que as pessoas podem se preparar para mandar muito bem nas entrevistas. Gente, para mandar bem na entrevista, amanhã tem outra palestra com a Kaline Barreira, que é uma excelente profissional aqui da Cato, e vai vir contar todas as dicas que vocês precisam, tá? Então, agora que você já tem todos os dados para construir um currículo muito bem elaborado, vem amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, assistir a palestra da Kaline, para você saber como manda bem na entrevista. Vai ser um sucesso, tá bom? Gente, desejo muito sucesso profissional para vocês, todo mundo que estava assistindo e quem for assistir ao vídeo que vai ficar gravado, que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. E aqui a gente tem o departamento de assessoria de carreira. Se você ficou interessado em algum serviço, tem interesse em adquirir algum serviço avulso, quer contar com o nosso apoio, pode então acessar o site da Cato. E lá vai ter serviços para candidatos e vocês podem ter acesso a todos os dados dos serviços que a gente presta aqui, tá? Legal. E resumindo, o que é um currículo campeão? Um currículo com 2 telefones, o seu dado de contato bem especificado, o seu objetivo profissional bem especificado, a sua experiência profissional. 5 últimas experiências profissionais, não precisa citar mais do que isso. Coloca a experiência profissional em ordem cronológica inversa. Depois da experiência profissional, antes da experiência tinha o resumo de qualificações. Gente, a gente bateu muito na tecla do resumo de qualificações. Não esqueçam, Não hein? esqueçam.
Embaixo das empresas também pode colocar atribuição, tá, gente? O resumo de qualificações é o que você tem de mais importante. Então, ressalta o que você tem de mais importante relacionado ao cargo no resumo de qualificações, e embaixo da experiência profissional você cita as atribuições mais corriqueiras e os projetos especiais que você desenvolveu dentro daquela empresa. Depois, experiência profissional, formação acadêmica. Depois de formação acadêmica, os cursos. Se você tem idioma. Depois, vivência internacional. Trabalho voluntário. E finaliza com informática. O pessoal aqui perguntou a diferença entre resumo de qualificações e experiência. Resumo de qualificações é o que você tem de mais relevante relacionado ao cargo que você quer. É a mesma coisa, tá, gente? O que vai diferenciar é a posição que você vai citar essa informação no currículo. O resumo é o primeiro campo que vem logo abaixo do seu objetivo profissional. É como se você passasse um marca-texto no que você tem de mais relevante para provar para o selecionador que você é o cara que deve ser contratado para aquele cargo. Citou o resumo de qualificações? Embaixo você vai citar as atribuições que você realizava dentro de cada empresa. São as mesmas informações. Senta, faz com carinho, resume o que você tem de experiência profissional e coloca em cima o que vai te dar mais destaque e embaixo as outras informações que também têm a mesma importância. Larissa, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo super rico e a gente está com muita dúvida que não foi respondida. Então, vocês que ainda têm dúvidas, que a gente acabou não abordando nessa 1 hora, por favor, podem nos mandar por e-mail. O e-mail é mídiasociais, no plural, @cato.com, que depois a gente vai dar um retorno para vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Larissa, por esse bate-papo. E muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam em mais uma palestra. Continuem acompanhando a Semana do Emprego na Cato, gente, tá sensacional. E não se esqueçam, na página do evento tem um campo para vocês aí enviarem o telefone de quem quiser análise de currículo ou outros serviços aqui da Cato, tá bom? A gente liga, explica tudo direitinho, tá bom? Conta com a gente. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.